Então, tiveram vários gatilhos. As pessoas sempre me perguntam, mas eu não tenho um dia específico que eu recebi um estalo e falei, vou fazer. É o acúmulo de várias e pequenas coisas que vão acontecendo no decorrer da vida. Eu me questionava muito com relação ao caminho que eu ia percorrer. Então, ok, eu estou estudando, eu não sei o que eu quero fazer, eu vou descobrir, como todas as pessoas aqui ainda vão, depois eu vou para uma faculdade, quanto eu vou ganhar? Quanto tempo vou trabalhar? Como será a minha vida? Como eu estarei aos 30 anos? Eram perguntas que eu já me fazia antes dos 17, 18 anos. E, de certo modo, eu percebia que, aparentemente, eu era a única pessoa que questionava aquilo. Se você me perguntasse, na época, o que eu gostaria de ser ou fazer, seria ganhar dinheiro. Aí eu teria mais liberdade para tomar as minhas próprias decisões. E eu parei para pensar, mas ok, eu vou aprender a ganhar dinheiro? Quem pode me ensinar isso numa faculdade? E se a pessoa vai estar numa faculdade me ensinando isso, como é o estilo de vida dela? Já observando aquilo, eu percebia que não iria condizer com o suposto mentor que eu realmente gostaria de adquirir para chegar nesse objetivo. Então, foram acúmulos de diversas coisas. Eu sempre fui mais independente, e eu dou crédito a isso graças aos meus pais, que nunca fizeram questão de me dar sempre o que eu pedia nas mãos e etc. Eles são bem trabalhadores, então incentivavam ali o Tiago, né, do passado, a procurar e perseguir suas próprias coisas. Mas, ao mesmo tempo, faça os estudos, termine. Mas isso me ajudou, de certa forma, porque quando eu tentava conseguir alguma coisa que eu queria, eu desejava, seja um bem material, seja, enfim, qualquer tipo de experiência na época, eu sempre percebia o quão limitado eu estava com relação ao dinheiro, sobre esse assunto. Então, eu já me questionava sobre como eu resolveria isso no futuro e se eu iria realmente querer seguir aquele caminho. Então, uma das decisões que mais me ajudaram nesse momento a sair do primeiro ano do ensino médio foi o fato de eu ter conhecido o marketing digital pelos norte-americanos. Então, como eu já ficava boa parte do tempo no computador, eu me inscrevi em várias listas de e-mails de diversas coisas e, de repente, eu acabei recebendo um e-mail e entendi meio que o padrão ali do que a pessoa estava não oferecendo, mas fazendo, sabe? Aquele padrão de como ela estava tentando incitar uma venda, incitar os gatilhos, etc. E aquilo me chamou muita atenção. Então, eu pensei, tá, eu acho que eu sou capaz, mesmo não tendo tanto conhecimento, de fazer pelo menos uma página, como essa pessoa está fazendo na internet, a partir do meu computador em casa. Olha só, eu tiro 3 coisas do que você falou importantes, que são características de um empreendedor e que geralmente nos levam a um caminho positivo em relação ao sucesso. A primeira das características que eu percebo aqui é que você falou que você pegou o fundo da loja de sapato da sua mãe, ela não sabia ali na época e você usou aquilo quase que de depósito, quase que para você construir a sua loja, né? E eu vejo que, de certa forma, o empreendedor ele tem uma coisa de ele não avisar o que ele vai fazer, ele faz. Exato. Né? Então, tem gente que fica avisando, falando, perguntando, pedindo, planejando. Será que eu posso? Sabe qual que é o que eu pensei nessa época? Se eu perguntasse para ela, ela diria não. Então, eu arredei todas as estantes de calçados, porque eu estava no estoque. Eu não estava na loja, literalmente. As pessoas, para saberem que eu estava ali, teriam que ser avisadas, né? Os amigos de escola iam lá, frequentavam, etc. Mas eu sabia que se eu avisasse a minha mãe ou pedisse a permissão, provavelmente ela não deixaria. Perfeito. E o que eu fiz foi, ok, eu vou organizar esse lugar, vou acumular todas as estantes em um só lugar, vou limpar essa área e vou colocar aqui todas as coisas que eu preciso na parede. Perfeito. Eu vou furar a parede com uma furadeira. Nem sabia. Eu peguei uma furadeira, conectei numa extensão e ali, já jovem, eu estava furando a parede e pregando as coisas conforme eu mesmo já estava... Eu encomendei uma marcenaria, isso antes de avisá-la. Então, eu pensei comigo, tá, na hora que ela vê isso aqui do jeito que eu já fiz, vai ser muito difícil ela tentar me fazer voltar atrás. Olha só. Não, cara, a primeira vez que eu peguei numa furadeira, que o Kaique já está acostumado, né, Kaique? Já Kaique já bateu laje e tudo, né? O Thiago é muito Tem precário. várias histórias, né? Não, cara,
Eu fui pegar uma furadeira. Eu te falei disso daqui uma vez? Não, acho que Só não botar rolou, uma não. mini estantezinha assim. E eu falei, como que eu boto esse negócio? Eu falei, uma furadeira. Chama alguém. Ah, sim, uma furadeira, né? Aí eu fui lá, falei, é aqui, né? Bota um aqui, né? Aí peguei assim, mirei a furadeira, fiz um xizinho com um lápis. No que eu apertei o botão, cara, fez assim, ó. Aí, cara, eu parei de rasgar. Eu falei, acho que eu não sei fazer esse negócio direito. Era difícil, Cara, né? eu não tenho o mínimo skill também com essas coisas, cara. Eu sou Ah, eu muito já- ruim, Eu já velho, consigo, nisso. já consigo. Eu troco uma lâmpada e eu já falo, caramba, cara. Sou o também. Superman, né? Vamos à obra aqui. É. E aí, Entendeu? olha só, isso que a gente falou de a gente não avisar, a gente fazer, o empreendedor tem esse senso de rebeldia um pouco maior, né? Um pouco de rebeldia em relação ao quão linear é o sistema, o quão previsível é o sistema, onde todas as pessoas elas se encaminham quase como se fosse um rio levando um tronco, de alguma forma, né? Então, o empreendedor tem esse senso de rebeldia de alguma forma que você mostra. A outra coisa é que você fez o que, para mim, é o primeiro passo na libertação do empreendedor. Você falou o seguinte, ó, eu questionava aquilo de como que eu iria fazer, eu ia ganhar dinheiro se eu fizesse isso? Você se questionou. E as pessoas elas vivem afirmando, reclamando, discutindo, querendo provar o ponto delas, mas elas nunca se questionam. Elas nunca se questionam. E se elas não se questionam, elas não se abrem a novas possibilidades. E aí elas vão sendo empurradas como se fosse na época que eu estava pegando lá a linha vermelha, muitas vezes fazer reunião no metrô, abre a porta e você não precisa nem se mexer, você vai Você é sozinho. carregado. O mundo faz isso com a gente, né? E refletir, cara, te faz chegar a respostas diferentes, né? E há Esse- respostas muito duras. Sim, né? Duras. Essa reflexão que você falou da faculdade é interessante, porque, cara, às vezes a pessoa paga 2, 3 mil reais num curso, mas não sabe quanto que essa profissão gera. Tipo, pô, sei lá, vou me terminar essa faculdade, será que eu vou ganhar pelo menos a mensalidade que eu paguei desse curso? E às vezes cara. não, tá ligado? E aí, acho que a terceira coisa que eu tiro aqui é o seguinte: você falou, eu conheci o marketing digital ali pelos norte-americanos, não é? No final das contas, você poderia ter conhecido pelos brasileiros, pelos norte-americanos, talvez daria para ter tido o mesmo resultado. Mas você demonstra o seguinte, que você está procurando coisas onde a maioria não está. Né? E se você procura coisas onde a maioria não está procurando, você tem referências diferentes e aí você se torna mais raro, mais escasso, mais diferente. Logo, você tem um valor diferente. Você não é tão parecido quanto os outros. Né? E eu vejo que os empreendedores, eles, geralmente, os mais bem-sucedidos, eles são diferentes. Eles não são todo mundo parecido. As pessoas não se vestem iguais, pensam iguais, falam iguais. Eles têm sempre uma coisa diferente. E sempre que eu converso com um empreendedor que tem algum grande resultado, eu vejo que tem alguma característica que eu falo, nossa, isso aqui é diferente. Porque eles pensam diferente. E para você agir diferente, você tem que colocar referências diferentes na sua cabeça. Exato. Você procura coisas em lugares diferentes. Exato. E aí você tem muito resultado, pelo que eu entendi, no marketing digital. Sim. Né? E dentro do marketing digital, eu queria entender o seguinte, qual que é a sua especialidade dentro do marketing digital, digamos assim, ou dentro do marketing de uma forma geral? E o que você vende de uma forma mais específica dentro do marketing? Legal. Então, eu diria que, bom, não dá para ser bom em tudo. No digital nós temos várias vertentes, diversos cargos. Quando eu comecei, eu tive a obrigação de, para fazer o meu primeiro produto funcionar, ter que acabar tocando em praticamente todas as áreas existentes do digital. Então, eu fui do financeiro, a copywriter, a pessoa que editava o vídeo, uma aula, por exemplo. Acabei fazendo tudo isso. E depois eu fui identificando no que eu mais me considerava ser bom. E eu percebi que era em funis de vendas e branding, que envolve marketing e estratégias. É mais essa parte principal. Então, a definir a proposta de um produto, a entender e ser extremamente sensitivo ao público que está lá do outro lado, a separar o que eu acho do que possíveis 230 milhões de pessoas podem achar. Então, eu sempre tive um tato para esse tipo de coisa. O que eu vendo? Bom, depende muito dentro do digital para o quanto a pessoa me conhece. Quem talvez esteja me conhecendo agora pelo podcast vai imaginar que eu vendo lifestyle. Mas não, eu vendo produtos que são infoprodutos, né, melhor dizendo, para algumas pessoas já se situarem, completamente digitais, que não utilizam do uso da minha imagem e que eu posso fazer o que, inclusive, as pessoas acham que, nossa, é algo mirabolante, mas não, está em uma página do livro, eu trabalho 4 horas por semana, eu já tinha lido há muito tempo atrás, e quando eu fui reler, eu falei, nossa, eu estou aplicando essa estratégia, ela estava em um parágrafo aqui somente desse livro, que é Private Label Rights. Então, eu licencio produtos de outras pessoas
trago para o Brasil, aplico técnicas de vendas e empacoto da forma que eu preferir, né? Coloco uma embalagem naquele produto, modelo o conteúdo daquele produto e faço as vendas. Há produtos também físicos nesse mercado, há poucos serviços e também há a parte onde o Thiago aparece online. Incentiva outras pessoas a terem um estilo de vida com pura liberdade. É basicamente isso. Eu acho que uma coisa interessante que você falou também, acho que é legal para a galera que está ouvindo aqui, é o seguinte, às vezes a gente, de repente, foi parar em um lugar e a gente acha que ele tem que seguir esse lugar, esse caminho para sempre. A gente acha que a gente não pode mudar. Né? Então, eu me formei numa universidade, comecei a trabalhar, é aqui. Agora eu só vou ir me aprimorando, ganhando experiência, aumentando meu salário. Né? E o Thiago falou o seguinte, e tem uma velocidade de crescimento que muitas vezes não vai te fazer chegar onde você quer chegar. Né? E muitas vezes vai te fazer trabalhar até o final da sua vida se você não tiver a sorte de cair num lugar que você tem pessoas que te ajudam e que ao mesmo tempo é meritocrático. Exato. Eu. Basicamente. E aí, o que o Thiago falou? Ele falou, pô, eu testei várias coisas diferentes dentro do marketing até eu me encontrar. Diversas coisas. Então, o cara foi lá, ele editou vídeo, ele, sei lá, gravou, fez roteiro, fez não sei o que lá, até que chegou um momento que ele falou, putz, isso daqui eu gosto. Porque eu sou bom, né? O primeiro produto que eu literalmente peguei no marketing digital foi um produto de uma pessoa que era um especialista naquele assunto. E eu tinha ali os meus 17, ainda 18 anos. A pessoa era um empresário. E eu comecei a falar do marketing digital para essa pessoa e da possibilidade que o marketing tinha de fazer com que aquele conhecimento fosse disseminado em inúmeras cópias, né, diárias. Ela criou muito interesse e falou o seguinte, nossa, legal, você consegue lançar? Você consegue fazer? Eu ainda estava só nas primeiras impressões do que eu achava ser o marketing digital. Eu não tinha conhecimento praticamente nenhum, era tudo muito vago, mas eu disse sim. Eu só disse sim porque eu sabia que se eu me comprometesse com aquela pessoa, que inclusive era um empresário da minha cidade, eu iria fazer acontecer. Então é aquela famosa expressão de colocar um tubarão no tanque. Foi aí que eu tive que fazer de tudo um pouco, ou seja, o chão de fábrica do marketing digital. Cara, você vê que é muito louco isso, porque eu vejo que a diferença do empreendedor e do executivo está aí. O executivo, ele gerencia o que já existe. Né? O empreendedor, ele cria depois que ele vende. Né? Então, são coisas diferentes. O jeito de pensar é diferente. E, às vezes, eu vejo uma desconexão entre empreendedores e executivos discutindo, e eu vejo isso na pele, onde a gente não se entende, porque a lógica é outra, mas, na verdade, deve entender o papel de cada um. O executivo, muitas vezes, não tem essa lógica, essa agressividade, essa coragem, essa rebeldia que o empreendedor tem. É por isso que eles estão em posições diferentes. Não são melhores, são só diferentes. Por exemplo, eu sou um empreendedor também, mas eu tenho muita dificuldade em ser um executivo. A turma que sabe, para mim, a burocracia, essa complexidade, para mim, é um trabalho que me dói um pouco a alma, né, cara? E você é um cara prático, você é um cara rápido, você é um cara que você não enxerga as barreiras que o executivo vai enxergar. Você fala assim, cara, só liga para esse cara, só faz assim. O cara fala, não, cara, não é assim que funciona. Nós precisamos marcar uma reunião para alinhar tudo antes. Se liga, para você me ensinar a ser como você, eu tive que dar bronca pro meu time fazer uma coisa certa, que é pedir permissão para eu colocar fogo, tipo, numa sala. Não, calma aí, fogo numa sala, cara? Eu queria colocar. Você vai botar fogo numa sala, cara? Eu queria fazer um ads, aí a ideia era colocar um tambor, mas eu falei, não, vamos fazer, tá tudo bem. Aí pediram autorização pro bombeiro, eles negaram. Pô, cara, mas eu falei pra não pedir autorização pro bombeiro? Eu falei, não pede autorização, ninguém vai descobrir. Qual é o risco de ter que ninguém vai descobrir. Mas é igual você perguntar pro jurídico. Qualquer coisa, a mesma coisa, jurídico. Não. Você tinha que ter perguntado pra um outro cara que você chegar pro jurídico e falar assim, jurídico, eu posso falar isso? Você fala assim, cara, melhor. O jurídico só tem a perder. Qualquer coisa que perguntar, ele só tem a perder. Não, porque se não acontecer nada, ele fala, proteger de um problema. Proteger de um problema. Não se acontecer, tá ferrado. Eu fiquei com uma dúvida, como é que funciona esse negócio que a gente falou aqui do PLR, né? Que tá bastante gente falando disso. Private Label Rights. Rights, E aí, eu fiquei com dúvida de como funciona isso realmente na prática. Vamos supor lá, tem um curso... Vamos pegar eu queria exemplificar, assim, para entender na prática como é que funciona isso. Conta um exemplo com números. Tá, nós temos, por exemplo, diversos especialistas e pessoas que têm uma propriedade intelectual e resolvem vender isso. Mas dá um exemplo, assim. Se você quisesse pegar, sei lá, do primo aqui, fazer um PLR daria para fazer isso? Sim, óbvio. Dá? Então, Vamos botar a galera para vender